Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós estamos oferecendo o culto de hoje em ação de graças pelos tantos aniversariantes da semana. Nosso irmão Ricardo Malta, diácono Ricardo, meu neto Pedro, minha neta Carla, minha irmã Rosinha. São muitos os aniversariantes. Que o Senhor abençoe a todos. E aí eu tenho um motivo especial também de ações de graças. Ontem eu tive uma notícia muito interessante da minha neta Carla. Ela me mandou uma mensagem muito carinhosa dizendo que eu vou ser bisavó. Linda demais. E assim, me emocionou muito. Eu ando fraca para chorar. E ontem foi um chororô, né? Mas assim, glória a Deus por isso. Em nome de Jesus. Está vindo mais uma altinha aí. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Salmo 139. Salmo 139. E a gente vai ler os dois últimos versículos deste Salmo, versículos 23 e 24. Salmo 139, versículos 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, vem falar ao nosso coração na tarde de hoje, vem ministrar o nosso espírito, vem com toda a liberdade ao nosso coração, fazendo uma santa auditoria lá dentro, revelando tudo aquilo que precisa ser confessado, tudo aquilo que precisa ser abandonado por nós. E sobretudo, Senhor, derrama o Teu perdão sobre aqueles que voluntariamente têm buscado a Tua presença, na perspectiva de uma cura, na perspectiva de uma transformação, em nome de Jesus. Amém. E pedimos de um modo especial que o Senhor nos torne invisíveis hoje aos olhos do mal, que o Senhor passe um cinturão de fogo ao redor deste lugar, coloque os Teus anjos santos de espadas desembainhadas nessas portas, e que o Teu nome neste lugar, no dia de hoje, seja especialmente glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, hoje é um dia especial, é um dia de celebração da Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor é um momento solene no culto público, é uma espécie de sermão dramatizado quando nós nos colocamos diante de Deus, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E no texto de 1 aos Coríntios, capítulo 11, Paulo diz assim: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Então a gente hoje está aqui de um modo especial para fazer esse autoexame, para pedir que o Espírito de Deus venha ao nosso coração de uma maneira especial e nos sonde, e nos visite de um modo vivo, em nome de Jesus. Nós não estamos aqui apenas para cumprir uma agenda de domingo. Não, eu tenho que ir à igreja hoje porque é domingo. Não, você veio pelo seu desejo de adorar o Senhor da beleza viva da sua santidade. Esse salmo, ele é de autoria de Davi e trata da onipotência e da onisciência de Deus. O versículo 16 desse salmo me chama a atenção de um modo muito especial, porque o salmista diz, que é o Senhor falando por meio do salmista, ele diz: os teus olhos, aliás, o salmista falando, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E a gente para
e descobre de repente que nada foge ao controle soberano do nosso Deus. Nada. A gente está vivendo um momento dramático enquanto nação, enquanto mundo. E às vezes a gente tende a dizer assim: meu Deus, o que vai acontecer? Tudo está debaixo da potente mão do Senhor. Nada foge a esse controle soberano. Então o Salmo mostra que nada está fora da esfera do controle de Deus. Então, aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus. Amém? Amém. Então, nos versículos mencionados, o salmista pede ao Senhor que faça uma santa auditoria em seu coração, que ele mostre o que ele não consegue ver dentro de si mesmo. E hoje eu conversava com uma irmã querida, e ela falava comigo a respeito das dores que sente com relação a alguns perdões que precisam ser liberados. Então nós tanto precisamos confessar os nossos pecados, pedindo perdão ao Senhor, como nós precisamos desesperadamente liberar perdão sobre aqueles que estão presos espiritualmente. A oração do salmista aqui, ela traz 4 petições que nós não podemos perder de vista, sobretudo enquanto estivermos vivos aqui na terra. A primeira petição, ele pede que o Senhor o sonde e conheça o seu coração. Você tem coragem de fazer essa oração? Senhor, sonda meu coração, visita a profundidade do meu ser. Vai lá dentro, faz uma vistoria santa lá dentro e tira aquilo que não te pertence, aquelas sementes malditas que não foram plantadas por ti. E essa é uma oração que deve ser feita particularmente, individualmente, no silêncio do nosso quarto, pedindo que o Senhor venha e faça essa visita santa ao nosso coração. A segunda petição do salmista, ele pede que o Senhor prove e conheça os seus pensamentos. Na versão da NVI diz: prova-me, conhece as minhas inquietações. São tantas as inquietações, são tantas coisas que nos assaltam, tantos pensamentos que nos assaltam, e a gente precisa que o Senhor também leve cativo os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Nós não podemos controlar esses pensamentos, mas podemos pedir que o Senhor os leve cativos à obediência de Cristo. A terceira petição, o salmista pede que o Senhor veja se há em sua conduta algum caminho mau, algo que o ofende. Ele diz na versão da NVI: vê se há em minha conduta algo que te ofende. Olha que coisa tremenda. E eu gosto muito dessas orações preventivas, dessas orações que a gente faz, não porque está acontecendo alguma coisa séria conosco, mas na perspectiva de que o Senhor remedie, que o Senhor vá lá dentro, que o Senhor visite, que o Senhor transforme, que o Senhor renove as nossas forças, como nós precisamos disso nesses dias especialmente. E a última petição do salmista, ele pede que o Senhor o dirija pelo caminho eterno. Ele diz: dirige-me pelo caminho eterno. Se há em mim caminhos maus, dirige-me, conduze-me ao caminho eterno. Nós não sabemos discernir a mão direita da mão esquerda. E nós precisamos que o Senhor faça isso por nós, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos vivifique, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos traga discernimento e sabedoria, como tem faltado sabedoria no meio do povo de Deus nos últimos tempos. E quanto mais as histórias chegam, quanto mais as coisas acontecem, mais nós sentimos necessidade de orar: Senhor, dá-me sabedoria, dá-me discernimento. E aí eu queria trazer pelo menos 5 considerações a respeito daquilo que nós estamos meditando na tarde de hoje. Primeiro, todos nós, indistintamente, estamos necessitados de uma auditoria contínua do Espírito de Deus em nossos corações.
Nós somos tão rápidos no gatilho para apontar o erro e o pecado do outro. É como aquele cântico, um cântico antigo que dizia: começar em mim quebra o coração, para que sejamos um, como tu és em nós, né? Começa em mim, começa em cada um de nós. Que o Senhor venha com muita liberdade e faça um exame sistemático em cada recanto do nosso interior, sondando e prescrutando cada milímetro do nosso ser. E se houver algo que ofende ao Senhor, que Ele, com mais liberdade ainda, nos conduza ou nos reconduza ao caminho eterno. Segundo lugar, não podemos perder de vista os 3 inimigos do cristão. Quais são? O mundo, o diabo e a carne. Qual o pior deles? Vou dizer já e bem ligeirinho, sem medo de errar: a carne. Vou lhe dizer por quê. O mundo apresenta um leque de opções que nos ajudam a fugir do padrão de Deus. O diabo nos estimula a aceitar essas opções invariavelmente, usando o velho jargão: não tem nada demais, isso não tem nada demais, vai, faz. Mas é a carne, a velha carne, que clama pelo pecado. E tem um pensamento que eu não lembro o autor, que diz mais ou menos o seguinte: quando desejamos ir para longe de Deus, o diabo envia o barco e os remos. Ouviram isso? Então a gente para aqui e diz: Senhor, misericórdia de nós. Esses 2 vilões, o mundo e o diabo, eles trabalham com aquilo que a nossa carne oferece. Então, a carne anseia e fareja pelo pecado em suas múltiplas formas. Por isso, tantas vezes somos instados pelo Senhor a matar a carne de fome no tocante aos seus apetites. E Jesus diz uma coisa muito interessante em Mateus 5, 29 e 30. Ele diz: se o teu olho direito te fizer pecar, arranca-o e lança-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Jesus não está falando isso literalmente. Eu não estou dizendo aqui do púlpito para mandar você arrancar seu olho, nem arrancar sua mão, pelo amor de Deus. Mas o Senhor está dizendo: olha, anula essa inclinação, mata essa inclinação de fome. E só nós podemos fazer isso com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Mas é preciso que nós queiramos, que nós desejemos fazer a vontade soberana de Deus. Terceiro lugar, eu gosto demais de uma outra oração preventiva do rei salmista. No Salmo 19 ele diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Olha que coisa interessante: perdoa-me das faltas que me são ocultas. Havia uma preocupação no coração do salmista. É porque ele era um homem perfeito? Não. A gente sabe dos pecados de Davi, mas a gente sabe também da sua inclinação como homem segundo o coração de Deus, de se arrepender, de voltar, de pedir perdão, de se quebrantar, de fazer a vontade do Senhor. Então, meus amados, quantas coisas nos têm embaraçado os passos. E a gente está trazendo essa palavra na perspectiva daquilo que vai acontecer daqui a pouco, que é a celebração da ceia do Senhor. Somos tão rápidos, como eu disse no início, para perceber o erro do outro. Olha como o olho é rápido para perceber. Mas que hoje a gente saia daqui dizendo: Senhor, ser propício a mim, pecador, pecadora. Como aquele homem que entrou no templo com o fim de orar, enquanto o fariseu entrou e foi lá na frente e orava de si para si mesmo, se achando.
aquele publicano, que era considerado o maior dos pecadores naqueles dias, ele orava de uma maneira tão consciente da sua própria limitação, do seu próprio pecado. Ele dizia: Senhor, ele nem ousava levantar os olhos e batia nos peitos e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Que essa seja a oração de cada um de nós no dia de hoje. Então a gente vive num tempo onde tudo tem sido relativizado. As pessoas tendem a minimizar a gravidade de tudo para aplacar a própria consciência. Então, o fato de termos sido alcançados pela graça salvadora do Senhor não nos torna impecáveis. Então nós somos pecadores, justificados pela fé em Cristo Jesus, mas ainda pecadores. Quarto lugar, embora estejamos livres da penalidade do pecado e do seu poder sobre nós, ou seja, podemos resistir a ele, podemos dizer não às inclinações do nosso coração, ainda não estamos livres da presença do pecado. Ele jaz à porta, ele é um oportunista, ele está ali esperando a hora e a oportunidade de se manifestar. Então só estaremos definitivamente livres dele quando esse corpo mortal for revestido da imortalidade. Aí sim. Mas até lá, a confissão de pecados é sempre oportuna e saudável. Pecamos por pensamentos, por palavras e ações. Quantas vezes? O desejo do meu coração é que essa palavra seja uma palavra reflexiva. Uma palavra que faça você sair daqui com o desejo de ser a semelhança do salmista, sondado por Deus, visitado por Ele. E é precisamente quando usamos a máscara da impecabilidade, sobretudo ao acusar os outros com aquilo que nós mesmos praticamos, que somos desmascarados pelos nossos pecados. Estejamos atentos. Pecado não confessado nos desmascara. Ouviram isso? Em quinto lugar, salvação é ato único, santificação é ato contínuo. Quando você está se achando, aí você passa por uma situação e você vai descobrir de repente que está longe daquele padrão de Deus. É assim com cada um de nós. Por isso é melhor baixar a bola e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. Então, nesse quesito de santificação, ninguém está pronto. Nós vamos caminhando com o Senhor, e à medida que caminhamos com Ele, vamos sendo transformados pela renovação da nossa mente, por meio da palavra viva que procede da boca de Deus, e essa palavra é o próprio Cristo. Então, sempre que algo foge do prumo de Deus, somos acionados pelo alarme do Espírito Santo com o santo pesar. E Paulo diz que essa é a tristeza segundo Deus, que produz vida. A tristeza segundo o mundo produz morte. Muitas vezes as pessoas ficam com remorso porque foram apanhadas, mas não sentem aquele pesar santo no coração, aquele incômodo, aquela tristeza que nos leva à confissão de pecados. E é essa tristeza, é esse pesar que nos transforma, que nos renova, porque sempre que nós confessamos, nós somos vivificados por Deus. O que é que nós aprendemos nessa breve meditação? Em primeiro lugar, cada vez que nos deixamos auditar pelo Senhor, saímos renovados e revigorados. Contudo, o Senhor precisa ter acesso aos lugares mais insondáveis do nosso interior. E Ele faz isso com o seu consentimento. O Senhor não viola. Precisamos dizer: Senhor, entra e faz a limpeza santa no meu coração, em nome de Jesus.
É lá no nosso coração que armazenamos todo o lixo que acumulamos vida fora. E o Senhor deseja limpar. Segundo lugar, confissão gera perdão de pecados. Perdão de pecados gera autoridade. E autoridade gera vida abundante. Amém? Amém. E por último, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então, coma do pão e beba do cálice. Tempo de confissão de pecados. Pensemos nisso. Queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, enquanto nós nos preparamos para a ceia do Senhor. É um tempo de